Fala, campeões! Sejam bem-vindos a mais um No Alvo com Álvaro, o podcast dos campeões, onde a nossa missão é uma só: colocar você e o seu negócio no topo do pódio. Quero agradecer já a você por estar aqui curtindo esse podcast. Hoje uma edição poderosíssima, daqui a pouco eu apresento minha convidada, mas também quero agradecer a SSCA, consultoria contábil, ou seja, se você precisa de um contador, organizar as finanças da sua empresa, a SSCA é a melhor empresa para pegar na sua mão e organizar o negócio junto com você. Agradecer também a Nuvera, automação e sistema. Você precisa automatizar o teu sistema, CRM, organizar o que sai de grana, o que entra de grana, nota fiscal, contrato, tudo a Nuvera pode te ajudar. Então, o link da Nuvera já está aparecendo aqui. Agora, se você ainda não te inscreveu no canal, não come bola. Clica no canal, te inscreve aqui, ativa o sininho, porque eu tenho certeza que o podcast vai trazer muitos convidados, muito conteúdo para quê? Para que você cresça cada vez mais. E hoje, nesse dia maravilhoso, eu tenho a honra de chamar a musa, a glamurosa, a poderosa, a campeã, ela que é especialista em liderança feminina, mas não é apenas uma especialista, é a primeira palestrante especialista em liderança feminina do Brasil para o mundo, jornalista, psicóloga, mentora de palestrantes, empresária, e tem um título também que ela tem que é incrível, que é mãe, e é uma super mãe. Senhoras e senhores, campeãs e campeões, recebam ao palco desse podcast a grande Priscila de Sá. Seja bem-vinda, Pri. Para mim é uma alegria imensa poder te receber nesse dia maravilhoso aqui com esses campeões. Olá, Álvaro, muito obrigada pelo convite, arrasou aí nas apresentações. Que responsabilidade fazer jus a essa apresentação, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui, parabéns pelo canal, o podcast é muito incrível e só vem gente campeã aqui e eu estou muito orgulhosa e honrada de estar aqui com você nesse momento. Uma das coisas que eu aprendi na vida é muito cuidado com quem você anda. Quem são os teus amigos? Quem são os teus mentores? Quem são os teus ídolos, as tuas influências? Então, Pri, uma das coisas que eu busquei aqui para o podcast é sempre trazer pessoas, primeiro, que a gente tem uma afinidade, a gente tem uma parceria, tem valores parecidos, são pessoas que eu admiro, mas principalmente pessoas que têm bagagem, pessoas que entregam, e principalmente uma das missões que eu vejo que a Pri tem é o servir, é ajudar, é empoderar. Então, aqui já passou várias mulheres poderosas também. Tem mais tantas outras mulheres campeãs para a gente trazer aqui. E para a gente já iniciar esse nosso podcast, que eu sempre digo, né? Ele tem um começo e ele tem um fim, mas o meio é sempre uma surpresa. Pri, como é que começou esse lance na tua vida de falar sobre liderança feminina? Você é a primeira palestrante, né? Falar sobre liderança feminina num planeta praticamente machista. Como é que foi para você romper essa barreira, se posicionar, bater no peito e dizer, eu vou levantar essa bandeira para ajudar essa mulherada? Então, Álvaro, você sabe que eu nunca na minha vida tive um dia de CLT, né? Eu sempre prestei serviços, eu sempre fui psicóloga de consultório, né? Psicóloga clínica. Antes eu tinha sido jornalista, tinha sido dona do meu próprio jornal, trabalhava com freela de assessoria de imprensa. Enfim, eu nunca tive a rotina mesmo de ser uma pessoa, de viver o mundo corporativo. E quando eu me formei em coaching, o meu único público ao qual eu tinha acesso eram os adolescentes da escola em que meu filho estudava, porque eu já tinha feito alguns trabalhos lá. E eu falei, bom, então eu vou fazer coaching de escolha de carreira para os adolescentes. E foi então que eu dei a minha primeira palestra, foi para explicar o que era coaching, porque isso em 2008 ninguém sabia o que era. E alguns pais sabiam, porque nas empresas deles tinha coaching a nível gerencial. Mas aquilo chegando para a molecada era muita novidade na época, né? E numa cidade do interior de São Paulo também. E aí eu lembro que ao final da palestra os pais estavam chorando porque eu falei muito sobre que decisões você toma de carreira que depois acabam definindo a sua vida, e se você não decide um misto de propósito, amor e metas tangíveis, você vai se frustrar. Eu acho que eles se viram naquela fala. E aí eu vendi muitos processos de coaching naquela noite e os adolescentes começaram a se empolgar com a vida que eles estavam planejando e construindo. E aí é que vieram as mães. Esse foi o meu primeiro contato com coaching para mulheres. As mães chegavam e falavam, Priscila, meu filho está transformado, minha filha está engajadíssima com vestibular, está estudando se eu precisar mandar, ela está super empolgada estudando, conhecendo outros profissionais da área que ela quer fazer.
eu nunca tive essa paixão, me ajuda a viver a mesma coisa que minha filha e meu filho estão vivendo. Faz comigo o que você fez com meu filho. Eram mulheres que estavam ou há muito tempo afastadas do mercado, porque pararam, se afastaram para poder, né, viver a maternidade, cuidar da casa dos filhos, ou então elas estavam colocadas no mercado, mas não estavam satisfeitas com o rumo da carreira, ou então elas estavam pensando em empreender. E foi nesse momento que eu percebi que existia dificuldades que eram transversais, comuns a todas. E essas dificuldades vinham mesmo de uma cultura machista dentro das organizações e também dentro do empreendedorismo. Você sabe que quando uma mulher vai pedir um empréstimo no banco, o gerente fala, tá, o seu marido está com você no negócio? Né? Quer dizer, ainda existe a ideia de que precisa de um homem para ser o lastro do negócio de uma mulher. Então, eu não tinha noção dessas dificuldades, embora eu, como mulher, tenha vivido. Eu achava que era um problema meu, como tantas mulheres acham, muitas vezes, que eu tenho uma autoestima ruim, é um problema de síndrome da impostora. Síndrome da impostora nada mais é do que uma programação mental coletiva fruto de obstáculos reais, né? Que se tornaram crenças, que mudaram crenças. E aí, então, eu comecei a fazer um trabalho de coaching para as mulheres, e elas começaram a me levar para as empresas onde elas trabalhavam, para apresentar meu trabalho de coaching. Foi quando eu vi que palestras eram um produto em si mesmo. Eu podia ir vender uma palestra para aquela empresa, eu não precisava fazer a palestra de graça para vender coaching. Então, aí foi quando eu comecei a migrar do coaching para palestras e capacitações em liderança feminina. E o que eu via era que as mulheres faziam um investimento enorme nas carreiras, um investimento com muitas renúncias para poderem chegar e tinham menos oportunidade de chegar ao topo. E quando chegavam, vinham com toda aquela carga, aquele sentimento de menos-valia, os olhares da equipe, a sensação de que a cobrança é muito maior para elas do que para um líder homem. E aí eu comecei a trabalhar questões específicas. E é por isso que eu me especializei, porque eu tive tantos resultados com questões que eram sempre as mesmas, que eu acabei desenvolvendo um método. Isso me obrigou a desenvolver um método. E aí eu falei, não, eu preciso ajudar mulheres em escala. Você trouxe um lance muito importante, Pri. Hoje, assim, 90% dos meus clientes na mentoria ou no RH ou não importa onde seja, sempre são mulheres. Eu percebi que a mulher ela tem uma porque nós homens, eu vou me colocar porque um dia a Pri disse assim, o Álvaro é um cara fora da curva. O homem tem aquele lance do tipo assim, eu não preciso disso. Meu amiguinho Jim Collins fala no estudo Feitas para Vencer que a competência mais importante dos grandes líderes da história não é o Álvaro, é um estudo científico, que é a humildade. Então, não é o Álvaro que está falando, é um estudo científico de 5 anos, sei quantos milhões de dólares investido para eles dizer que a humildade é uma das competências mais importantes. Mas aí, Pri, tu falou um lance muito importante e muita da nossa audiência é mulher, que a carga do homem é diferente. Eu demorei muito para aprender a ser pai. Eu era o pai, aquele cara que fez o filho, mas eu não era o pai, aquele cara presente, ou seja, largava muito nas costas da minha esposa. Hoje eu assumi essa postura de pai, vai lá dar banho, vai lá e cuida, arruma, vê roupa, manda para faz o que tem que fazer. Mas será que seria importante a mulher se posicionar? Porque dentro de casa, eu sempre falo, né, a liderança começa dentro de casa. E quando a gente fala sobre liderança feminina, não é lá dentro da empresa, mas é dentro de casa. O que você diria para uma mulher hoje que olha para trás? Inclusive, ontem eu estava falando com uma dessas mulheres que está estafada. O que você falaria para ela? Para ela se posicionar, vamos trazer para o relacionamento. Dentro da casa dela, chegar para o esposo e dizer, coleguinha, vamos dividir as tarefas para a gente pegar junto? E depois, qual que é a orientação que você daria para essa mesma mulher na empresa de postura e posicionamento para quê? Para que o fardo não fique pesado nas costas dela todo esse tempo aí. Vale para todas as relações e essa especial para as mulheres sobrecarregadas. Você só pode fazer bem feito os seus 100%. Isso é um fato. E a gente quer fazer os nossos 100% bem feitos e ainda quer ficar com parte dos outros. A gente precisa rever o que é o nosso papel. Porque se em casa você não tem um companheiro que é 50-50, né, um parceiro com quem você pode realmente dividir tudo, e você acha que você é responsável por todo o gerenciamento da casa, por toda a operação da casa, por toda a educação das crianças, e ainda vai chegar
na empresa querendo ser responsável por todas as atitudes da sua equipe, por tudo que acontece com clientes, por tudo que acontece com gestores e seus pares, você vai ter o mesmo desbalanço que você tem em casa com a sua equipe na empresa. A gente leva isso para todo lugar. Essa síndrome de gata borralheira, de que você só tem direito de ir para o baile se você fizer faxina na casa inteira. Nossa, repete isso assim, com delicadeza e amorosidade, só para o tapa doer um pouco menos. Síndrome da gata borralheira, eu conheci da Gabriela, mas da gata borralheira eu não conhecia ainda. Pois é, a da gata borralheira é isso, né? Ela só se dá a permissão para ir numa festa quando ela fez faxina na casa inteira, aguentou o desaforo de todo mundo, tá, agora eu tenho o direito a me divertir um pouquinho. E aí ela depende de uma fada madrinha para dar um vestido, depende para transformar a abóbora em carruagem, os únicos amigos são os ratos. E isso é uma fábula sobre a solidão da mulher que quer fazer a parte dos outros. Não tem como você estar numa relação feliz, satisfeita e inteira quando você se sente mártir. E o caminho para você se sentir mártir é você assumir o que é a parte do outro. E sabe, acontece uma coisa, Álvaro, que ela é infrutífera e chega a ser até um pouquinho desonesta com a gente e com o outro. Se eu estou assumindo 20% do que seria a sua parte, tentando fazer 120%, eu estou limitando o teu crescimento a 80%. Você não vai passar daquilo. Isso vale para o meu companheiro, isso vale para os meus irmãos. Sempre tem um filho, e geralmente é a filha solteira, que cuida dos pais. E leva os pais em tudo quanto é consulta, que é quem vai fazer o mercado para os pais. É sempre assim. São 5 filhos, mas é ela quem faz tudo. Então, essa tendência que a gente tem, a gente acaba levando para a empresa também, de fazer 120%. Quando você faz 120%, você quer fazer 20% da parte da sua equipe, você está limitando o desenvolvimento deles a 80%. E você acha que eles vão ser gratos porque você assumiu o BO deles? Num primeiro momento, sim, porque o ser humano é preguiçoso. Mas depois vai falar, aquela líder não me desenvolveu, eu não cresci o quanto podia, ela não acredita na minha competência. Você toma uma atitude para não agradar, ou não desagradar, você faz uma política de diplomacia para não ter que incomodar o seu liderado e ele não vai ser verdadeiramente grato por isso. A sua reputação como líder não vai ser melhor por causa disso. Então, a primeira armadilha é essa. Parar de fazer mais do que o nosso 100%. E redefinir o que são os meus 100%. Eles vão até aqui. A partir daqui eu tenho que criar espaço para o outro fazer. Delimitar ações claras que ele tem que cumprir. E cobrar que ele faça. Pri, um lance importante você trouxe agora, e uma dor que eu sinto muito nas minhas alunas, é... Nossa, Álvaro, mas eu tenho dificuldade em bater na mesa. Então, e eu sempre explico para elas, né, por que muitas vezes a mulher tem dificuldade de dizer eu que mando nessa porra. Porque lá na escola, quando a professora chegava azeda, o que a gente dizia? O marido não tá bancando, tá louca. Mulher. E aí, Pri, para essa mulher que tem esse medo de chegar, de bater na mesa, de dizer, ei, parou com a palhaçada, porque às vezes tu dá um feedback com amor e carinho, tu dá o segundo feedback com aquela alegria, mas às vezes tu vai ter que ser líder coercitivo mesmo, tem que bater na mesa e dizer, ei, parou com a palhaçada. Como que uma mulher, que eu tenho certeza que 90% das mulheres que estão assistindo esse podcast sofrem com isso nos negócios, na casa, enfim, como que elas podem vencer isso aí, Pri? E, ao mesmo tempo, esse dia eu fiz um podcast com a Grazi, né? Ela fala muito sobre a caninana, né? Como que a gente pode ser um pouco Deus, um pouco caninana e não atrapalhar o negócio nem as relações profissionais e pessoais? Bater na mesa com amor e carinho. É curioso, porque a gente sabe que a explicação rasa que vão dar para a assertividade da mulher é os hormônios, né? Como se a gente fosse apenas fruto dos hormônios. Então, uma mulher um pouco mais assertiva, ela é vista como agressiva, louca, histérica, destemperada ou mal comida. Vamos falar um português claro aqui. E aí a gente fica se retraindo por medo de falarem isso, né? Então, a gente tem que perder esse medo e falar, olha, eu tenho 3 estágios com a minha equipe. O primeiro estágio é fazer um coaching com você para você ver onde você está errando e ajudar você a pensar no comportamento melhor. O segundo é um alerta.
Lembrar você que você não está cumprindo o combinado e relembrar os prazos e os acordos. O terceiro é escalar o problema e gerar consequência. É você quem vai escolher a líder que você vai ter. Se você avisar antes que você tem 3 opções, se você avisar antes que você tem 3 opções de tratativa, você tem 3 graduações de comportamento, você vai ter pessoas preparadas para saber, bom, ela me deu o segundo aviso, o terceiro ela vai escalar e vai gerar consequência. Simples assim. Porque o problema é, quando a gente é reservada, a gente está mantendo as emoções internamente em efervescência. E aí um dia a gente explode e essa explosão põe a perder tudo de bom que a gente já fez naquela empresa. Então, a receita para a gente não precisar explodir é a gente avisar como a gente funciona. Eu tenho 3 níveis. Uma vez eu tive uma cliente de coaching e ela trabalhava num banco, numa empresa muito masculina, e ela falava baixinho, ela era oriental, ela falava baixinho, ela era tímida, quietinha, miúda, fisicamente miudinha. Então, às vezes nas reuniões os homens começavam a gritar, pensa, departamento de venda, jurídico, começava a gritar, falar alto, ela não conseguia a palavra. Eu falei para ela, vamos resolver esse problema. Você vai, na próxima reunião, antes de começar, você vai falar assim, senhores, o meu tom de voz e o meu porte são muito desvantajosos em relação ao de vocês. Se vocês começarem a gritar e eu não conseguir me colocar por causa da minha voz baixa e o meu jeito comedido, eu vou levantar a mão. Se ninguém parar de falar, eu vou subir na cadeira. Aí sim. Aí sim, os caras congelaram na mesma hora, porque não esperavam que ela fosse falar isso. Aí os caras congelaram e aí ficaram morrendo de medo de chegar o momento dela subir na cadeira. Então ela levantava a mão, eles já paravam, davam a palavra para ela. Nunca mais ela teve problema para conseguir falar nas reuniões. Você falou um lance, Pri, muito importante. Eu tenho alunas minhas que hoje estão em cargo de gestão, que lideram pessoas, e uma das coisas que elas me falaram muito assim, Álvaro, a gente precisa ser muito homem para liderar. E aí eu sempre trazia esse lado, digo, meninas, você pode ter delicadeza, você pode ter o carinho, você pode... Mas aí, Pri, como que equilibra o meu feminino, o meu doce, mas também com aquela coisa de... Eu não preciso ser o homem do negócio, andar para poder me posicionar. Por exemplo, eu vejo você não precisa hoje se dizer, não, eu sou um homem, eu preciso parecer com isso para mim poder liderar e trazer isso aí. Como que rola esse equilíbrio que você vê entre ela ser a feminina, ter a delicadeza, mas também ter aquela atitude quando é preciso para entrar em cena? O poder, o estereótipo do poder, ele ainda é masculino, porque são os homens que fazem as regras do mundo, né, rolarem. Inevitavelmente, a gente ainda vive num contexto assim. Então, é mais prático para uma mulher que não tem referências mimetizar o comportamento masculino. Então, você pode ver, a primeira atitude de uma mulher, quando é promovida à liderança, é cortar o cabelo para ficar mais sóbria e austera e menos... com um aspecto menos doce, menos romântico, e comprar um monte de terninho. Ela se enche de blazer. Então, são formas de comunicar. Eu sou um deles, eu estou no nível deles, eu tenho atributos que eles têm e pelos quais eles triunfaram e venceram. E isso não é para condenar a mulher que faz isso, porque ela está lidando com os recursos que ela tem. Mas muitas vezes, isso pode ser um desperdício de uma oportunidade única de comunicar para as outras mulheres de que, olha, dá para liderar do seu jeito. Você não precisa abrir mão dos seus gostos, das suas preferências pessoais. Agora, qual é o caminho para você conseguir liderar, impor a sua autoridade? É você 2 coisas. Primeiro, lembrar das suas credenciais sempre que preciso. E a gente tem vergonha de falar, olha, eu estou aqui porque eu estudei 5 anos na melhor universidade do país, porque eu fiz MBA enquanto estava todo mundo na balada, porque eu fui campeã de vendas 5 vezes na companhia até subir de cargo. Então, você tem que lembrar das suas credenciais. Porque as pessoas vão te olhar e vão confundir a sua aparência com fragilidade, né? E então não tenha medo de lembrar suas credenciais. E segundo, tenha resultado. Conseguir um resultado, fala, eu
estou muito feliz e orgulhosa da minha equipe, porque sob a minha liderança, elas conseguiram bater uma meta que era bem difícil. Sabe? Não tenha vergonha de fazer isso. Não tenha vergonha de ir para o LinkedIn e falar: estamos comemorando que batemos uma meta, em 6 meses de liderança, peguei uma equipe que estava desengajada e agora chegamos a esse resultado. Estou agradecendo os meus mentores, a minha equipe e os meus gestores que confiaram em mim. Você incluiu todo mundo, mas você falou de um resultado seu. E este inventário de conquistas é fundamental para você mesmo não esquecer do seu poder. E quando você tem o seu poder muito claro, você não fica patinando, hesitando na hora de ser assertiva, e para todo mundo saber que você sabe que o que você realiza é excepcional. Então, eu acho que isso é o que te autoriza, sabe? A deixar o cabelo do jeito que você quiser, usar a maquiagem que você quiser. A gente está caminhando para um mundo em que cada vez existem menos regras corporativas, tanto de vestimenta como de aparência. A gente está vivendo num mundo em que primeiras ministras estão lembrando que elas também são mulheres e têm o direito de ir para uma balada numa sexta-noite, tomar um drink com os amigos, né? E fazer um vídeo, postar uns stories. Mas nós seremos cobradas e seremos sempre testadas na nossa firmeza. E, na dúvida, tenha sempre por perto essa frase: a minha aparência não anula a minha competência. Isso é muito importante. Para você se autorizar a chegar, a se apresentar para o mundo, como faz sentido para você. Você falou uma coisa, Pri, muito importante. Quando você olha para a história dos grandes homens da história, a maioria das tomadas de decisão sempre tem uma mulher junto. E aí, um dia me perguntaram assim: Álvaro, como que você cresceu tanto? Como que você teve tanto sucesso? Qual que é o teu segredo? Eu falei: tem uma esposa que te dê um suporte, que te dê uma base, que te ajude no dia que você não tá legal. Até esses dias eu olhei para ela estava indo para a escola e eu fiquei com as meninas, e ela foi assim com aquele coração, sabe, do tipo: eu não tô em casa. Eu falei para ela: chegou a sua vez de voar. É a minha hora de retribuir por tudo que você tem, por tudo que você abriu mão para poder me ajudar. Então, nós homens precisamos reconhecer. Eu me lembro da minha primeira professora de coaching em 2017. Nós estava na aula e aí os caras: não, porque lá na minha empresa eu faço, eu pico, eu bordo. E aí ela parou, uma senhorinha de uns 70 e poucos anos, 1,50 m, disse assim: e lá na sua casa, você está sendo um bom pai? Você está sendo um bom marido? Porque se você não estiver fazendo isso, não adianta nada bater a meta lá. Verdade. Então, para você, homem que está nos assistindo, quando a gente fala sobre liderança, você pode ter o maior cargo dentro de uma empresa, não significa que você seja líder. Se você não for o exemplo para os seus filhos, se você não for o exemplo para sua esposa, eu sinto muito dizer, você não é um líder, você é apenas um chefe ou uma pessoa que tem um cargo. Porque a liderança começa dentro da sua casa. Então, é aquele amor e carinho que a gente dá para nossa audiência, né, Pri? Nosso reconhecimento à Musa Leia, realmente uma mulher incrível. Ela é sensacional. E é isso que eu acredito na parceria. Primeiro é o seu momento de eu carregar a sua pastinha. Depois vai ser o seu momento de carregar a minha pastinha. Não, e tudo que tem. Agora, em 2022, a gente esteve em São Paulo, levei ela para fazer evento com o Roberto. Botei ela, investi nela para fazer os cursos, as capacitações, ou seja, voa, chegou a sua vez. Porque, Pri, já puxando o gancho, trazendo um pouco da dor da minha esposa, mas acredito que não seja dela, mas de muitas mulheres, e eu vejo que você fala da maldita síndrome do impostor. Que desgraça é essa que ferra a mulherada? E principalmente, como que a mulher supera isso para empreender? Porque sabe o que? Uma das frases que eu mais escuto em mentoria: eu não sei se eu sou capaz. Aí tu olha o currículo da pessoa, formada em Harvard, formada em Stanford, faturou não sei quanto, ainda vem com essa porra dessa frase. Aí que eu te pergunto, o que é essa síndrome? E na verdade é uma ilusão mental, né? Mas como que a mulherada pode vencer esse negócio para decolar na carreira?
A síndrome da impostora é um conjunto de pensamentos depreciativos a respeito do que você é capaz de fazer. E de onde ela vem? Ela vem da crença de que mulheres valem menos. Aos 6 anos, as meninas já se sentem menos inteligentes que os meninos. Por quê? O nosso ensino, a nossa base do nosso sistema educacional, ele privilegia o conhecimento das ciências exatas, em detrimento das humanas, né? E as meninas são incentivadas socialmente a serem mais humanas e das relações do que das ciências. Então, ela que treinou até aquele momento conversar, brincar, montar grupo de amigas, organizar o batizado das bonecas, ela não se vê reconhecida pelos professores por falarem ao contrário. A menina tagarela, ou fala mais que a boca. Isso não é percebido como uma habilidade. Então, tudo aquilo que ela treinou, que era valorizado nos outros ambientes, em casa, no bairro, no condomínio, quando chega na escola não é valorizado. Então, ela fala, eu não sou tão boa quanto os meninos para construir, para liderar, né? E aí vem essa ideia, já estou partindo de um patamar mais baixo. As mulheres, por causa disso, e porque tem um senso de autoconfiança, de autoeficácia abalado, elas toleram ouvir menos não. Né? Você vê os meninos, eles lidam, quer brincar comigo? Não. Quer namorar comigo? Não. Quer me dar um beijo? Não. Ok, ele vai para a próxima. A menina não, ela não se arrisca tanto. Por quê? Porque aquele resultado define ela. Aquele resultado atesta que realmente ela sabe menos, ela pode menos, ela faz menos. Se você sempre joga num patamar seguro para você, você se arrisca pouco, você tem a sensação de que você não vai ter competência para fazer aquilo. E não tem crescimento sem tolerância a erro. Você sabe a importância que existe para você crescer em qualquer setor, no esporte, na empresa, na carreira, no empreendedorismo. Você tem que testar, você tem que arriscar e você tem que tomar não. Então, a partir do momento que a gente consegue trabalhar a autoestima da mulher para que ela entenda que ela não é o resultado dela, ela é mais que aquilo, e que o resultado é a base para fazer melhor e para fazer mais e para crescer, ela começa a amar os erros, ela começa a tolerar os erros e ela começa a amar as oportunidades que ela tem de testar e crescer, né? Então, você pode ver, é uma coisa curiosa, os homens se trollam pelas falhas, pelas cagadas deles. As mulheres escondem as cagadas umas das outras. Você dificilmente vai ver uma mulher que fala, ai, fiz uma besteira essa semana. Não. Ela fica com aquilo para ela, porque na cabeça dela, se ela compartilhar um erro, ela está atestando que ela não tem utilidade, que ela não tem valor. E ao contrário, quando você compartilha um erro em termos de aprendizado, você solidifica aquilo que você aprendeu e você automaticamente já mudou de nível. Então, eu não sei se eu sou capaz, é porque elas arriscaram muito pouco. E aquilo que elas fizeram de acertado, elas atribuem à sorte. E aquilo que elas fizeram de errado, elas atribuem ao fato de elas serem ruins em essência. E você percebe? Então, assim, a gente particulariza o acerto. Foi sorte. É porque eles não me conhecem. Eles estão loucos de me contratar. Não sei por que eles promoveram, acho que porque não tinha ninguém melhor. E a gente generaliza o fracasso. E a gente precisa inverter esse comportamento. A gente precisa entender que fracasso é um resultado pontual e parte de um aprendizado. Ele só vai ser fracasso se você parar por ali e desistir, senão ele é aprendizado. Ele é a plataforma para a qual você vai... a plataforma a partir da qual você vai ter um resultado superior. Né? O fracasso é uma plataforma para você ser uma pessoa foda. E o acerto, ele é porque você teve competências para fazer isso acontecer. E a gente não. Quando a gente se dá bem em alguma coisa, a gente atribui à sorte. Ou eles ainda não perceberam o quanto eu sou ruim e não sei nada. É esse o diálogo interno de uma mulher. E não é assim. A pessoa que te promoveu, ele enxergou potencial. A gente não é contratada e promovida pelo resultado que a gente tem, mas por quê? Pelo potencial que a gente tem de realizar coisas grandes, coisas maiores. E se alguém acreditou no seu potencial, quem é você para não acreditar? Vai atrás da competência. A Carol Dweck, ela fala, né? Ninguém nasce pronto, a gente aprende.
É. A mesma coisa de palestrante, legal, eu desde criança vou lá e falo, tenho uma comunicação, tocava violão, mas eu não sabia fazer uma palestra. Você vai lá, você monta a estrutura, você treina 300 vezes aquele negócio, grava 100 vídeo, executa 200 palestras e de repente você fica bom. Não é É de isso mesmo. repente, meu, você fez. E uma das coisas que é interessante, que você trouxe, ninguém, turma, ninguém é promovido se a pessoa não está vendo a competência em você. Ninguém vai chegar, meu, toma um cargo maior se tu é um Zé Mané. Então, se hoje você está sendo promovida ou promovido, é porque as pessoas estão vendo competência. E às vezes, uma coisa que eu aprendi nessas entrelinhas dando mentoria é que você é promovido antes de ser promovido. Sabe aquela tarefinha que o teu chefe que o teu líder vai te dar a mais no sábado, no domingo ou depois das 18, é ali que ele está vendo quem é você, analisando você. E Brito trouxe uma coisa que eu falo, sempre que eu falo para mulher, eu trago esse exemplo, sempre que eu estou dando uma live, uma palestra, sobre a broderagem e a sisteragem. Você falou, né? Quando o homem erra, o cara dá uma zoada e a mulher ela se recolhe. Qual que é o caminho para a mulher pegar essa broderagem e compartilhar os seus fracassos também, porque mulherada, pelo amor de Deus, você não precisa ser uma super heroína todo o tempo. Dá para tirar a capa, É. tá? Uhum. Eu acho que nem a Mulher Maravilha usa capa o tempo todo. Às vezes ela é uma pessoa que toma café da manhã e você não precisa seguir aquele mesmo. Ela não fica salvando o mundo todo o tempo, né, Pri? Às vezes ela tira a capa e vai cozinhar, e vai ser mãe, e vai namorar, vai fazer alguma coisa, né? E a verdadeira fonte de poder da Mulher Maravilha era a rede de apoio, eram as Amazonas, era a turma dela, era o bando forte que ela tinha de mulheres. Essa rede de apoio em que você treina, fracassa, toma bordoada, mas sabe que vai ser acolhida quando você estiver numa derrota, num momento de baixa. Então, a gente precisa escolher nossas amigas menos pela afinidade e mais pela complementaridade. Sabe? Comece a observar. As suas amigas comemoram quando você está bem? Quando você começa a ter destaque e evidência, o que elas falam? Elas ficam esquisitas com você? Elas se afastam? Elas ignoram as postagens que você faz sobre os prêmios, os reconhecimentos, as oportunidades que você teve de aparecer em público ou de ser reconhecida? Ou não, elas são as primeiras a ir lá comentar, manifestar apoio, demonstrar torcida. Então, se você não tem amigas que torcem por você, não importa se ela é a melhor companheira de barzinho, se ela é a melhor companheira para ir fazer compras, se ela é a pessoa que mais entende de cabelo, sabe? De lugares legais para ir. Se ela não te apoia nos seus sonhos, ou se ela ri das coisas que você diz que tem vontade de fazer, você está andando com as pessoas erradas, né? Então, a gente acha que a gente só aprende se contratar uma mentora, se contratar uma coach, mas a gente precisa cercar de mulheres que automaticamente nos inspiram e entender que elas podem ser nossas amigas. E vice-versa. Se a sua amiga não se inspira, se você olha para ela e você não se vê como ela amanhã, não vou dizer para você cortar, mas talvez não seja o melhor tipo de pessoa para você estar andando agora, nesse momento Pri, que você está precisando. o podcast chama No Alvo com Álvaro. E dentro do podcast a gente tem o No Alvo com um convidado. A Pri, Ai, ai, ai. a Pri pegou o chinelo agora e veio. Então, Pri, dá esse recado agora, porque agora chegou a hora do No Alvo com a Pri. Dá essa paulada aí para a campeã se acordar e entender o quanto ela tem que cuidar as amiguinhas que a rodeiam ela aí. Essa frase é da Madeleine Albright, ela foi secretária de Estado dos Estados Unidos, e ela disse que existe um lugar especial no inferno para mulheres que não apoiam outras mulheres. Isso é muito verdade, gente. A gente precisa, olha, uma secretária de Estado, tá? A gente precisa escolher melhor o nosso bando de mulheres. E para de ver, assim, sabe, aquela mulher que te desestimula quando você quer estudar, quando você quer fazer um curso no fim de semana, quando você vai para um evento que você tá te custando grana em outra cidade. Aquela mulher que uma vez não vira para você e fala: fica tranquila, larga teus filhos comigo, vai se cuidar, tira um dia para você. O que ela faz na sua vida? Se ela não serve para ser rede de apoio, se ela não serve para estimular, se ela não serve como inspiração, sabe, se despeja honrosamente, dá um tempo honrosamente.
foi muito legal o tempo até aqui, mas a partir de agora eu vou me cercar de referências melhores. Senão a gente vai viver culpando, ai, na minha cidade não tem, ai, na minha família não tem, dane-se, se você tiver que por um tempo ficar sozinha e se inspirar numa mulher que está a quilômetros de distância, essa vai ser a sua rede de apoio, né? Não perca a oportunidade de fazer parte de grupo de mulheres, né? Então, você fala para um monte de empreendedora, uma das piores armadilhas é a solidão feminina no empreender. Principalmente se você vem de uma família de não empreendedores. Ninguém entende o seu tesão. Ninguém entende porque que você passa um feriado embrulhando, embalando, colocando um cartãozinho, jogando um perfuminho cheiroso para o seu cliente ali que comprou uma coisa, ter uma experiência extraordinária. Se você está numa família de pessoas que não entendem isso, no dia em que os boletos forem maiores do que as suas entradas, no dia que você tiver um problema com uma reclamação de um cliente ou um fornecedor que falhou, você não vai suportar. Então, você precisa se cercar de mulheres que têm o mesmo tipo de visão que você. Esquentou a orelha aí, né, meu? Com amor, gente, com amor. Palavra de quem já errou muito. A Pri fala sobre selecione os seus amigos. Napoleão Hill, no Mais Esperto que o Diabo, fala selecione os seus amigos. O Aaron Beck fala que todo pensamento gera um sentimento, gera uma ação, gera um resultado, e o que interfere o pensamento também são as pessoas que você convive. Então, muito cuidado com quem você põe dentro da sua casa, com quem você se cerca. Pri, pra gente já chegando aos finalmente, eu quero agradecer mais uma vez a SSCA, Consultoria Contábil, a empresa que dá o suporte para o campeão também, a empresa que pode ajudar você a estruturar o teu negócio, cuidar da tua contabilidade para que você cresça. Gente, tem que cuidar dos números. Empresa que não... Mulheres, amem os números, Álvaro. Olha, o perigo, e contabilidade é o coração do seu negócio. É um perigo, né? A mulher acabou de conhecer o cabra, ela bota para dentro de casa, ela bota para dentro da empresa, e ela bota ele para cuidar do que ela não gosta de cuidar, lá desde os 6 anos de idade, que é o quê? Números. Eu não preciso dizer o que acontece. Então, tenha uma empresa de confiança, tenho certeza que se o Álvaro está falando dessa empresa, é uma empresa que você, mulher, pode contar, mas aprenda, assim, 3, 4 coisas que eu preciso olhar para garantir a saúde do meu negócio. Você vê, tem empresas aí que tomaram um prego de 40 bi e não cuidaram direito das suas finanças, né? Então, a SSA pode ser a empresa que vai cuidar de você e, claro, se você precisa hoje automatizar o teu negócio, deixar ele mais ágil, uma gestão mais fácil, você adicionar os teus clientes, ver contrato, balanço, os seus números, a Nuveira pode te ajudar nessa jornada. Pri, para a gente finalizar, eu vou fazendo e vindo coisa durante aqui o podcast. Me diga aí 5 mulheres que tu diga, putz, cara, eu agradeço todos os dias por um dia ter conhecido essas mulheres. Pode ser as mulheres que você conhece, que você não conhece, pode ser a mãe de Jesus Cristo, mas para você, quem são as mulheres que você mais admira hoje, assim, que marcou a história da Pri? Bom, em primeiro lugar, minha mãe, porque me deu a vida, né? Isso é importante, isso é fundamental, eu não seria nada sem isso. Segundo, a Oprah Winfrey foi, para mim, uma grande referência de mulher. Nós temos semelhanças assim nas nossas histórias, apesar de eu não ter tido a origem que ela teve, mas ela sempre foi alguém que, nos momentos em que eu estava mais sozinha e carecendo de referências femininas, eu falava o que a Oprah faria agora, e eu tinha uma orientação que vinha de mim mesma, mas que eu tinha emulado aquela atitude que eu já sabia dela, então me ajudou muito. A terceira mulher foi a Kate Ludman, foi uma americana que veio dar um curso de Alpha Coach, uma ferramenta de assessment que ela criou, e essa foi a minha primeira referência de palestrante, porque era uma época, sabe assim, muitas vezes, Álvaro, você vai num evento e você se sente a pior pessoa dali. Você acha que todo mundo é melhor que você, tem mais dinheiro, tem mais sucesso, tem uma família mais certinha, teve pais melhores. Sabe aquela sensação de você se sentir muito pequena no lugar? E essa mulher foi palestrar e ela foi apresentar a ferramenta dela e ela chegou, né, aquele jeito assim de americana, com aquele taierzinho impecável, aquela coisa elegante, e ela andava pelo auditório assim, e 400 pessoas na sala, sei lá, 500 pessoas na sala, e aquela mulher exalava poder. E eu falava, gente, um dia eu quero ter essa capacidade de estar num palco, de estar num auditório, à vontade, sentindo que aquele lugar é meu,
com todas as pessoas aprendendo comigo e eu exalando esse poder, esse senso de permissão. Então, ela foi uma referência que ao vivo me impactou muito e eu sempre busquei modelar. Muitas mulheres que eu admiro assim, e que me inspiraram bastante, a Sally Helgesen, ela foi minha primeira referência de leitura em liderança feminina. Ela escreveu um livro chamado A Vantagem Feminina, em inglês, e que foi o que me ajudou a fazer coaching com aquelas mulheres lá, as mães dos adolescentes. Em 2008, 2009, eu comprei um livro usado dela pela Amazon, que tinha sido escrito em 2000. Olha como a gente está atrasado. E em 2019 aconteceu uma coisa incrível, que ela veio para o Brasil e a gente palestrou no mesmo evento. Então, eu estou palestrando no mesmo evento com a minha primeira referência em liderança feminina. Ela autografou meu livro, a gente tirou foto, foi muito gostoso. Fora isso, tem mais duas referências que eu admiro muito. Eu admiro muito a Luísa Helena Trajano, porque ela não precisaria arrumar encrencas como fazer uma caminhada pelo fim da violência contra a mulher, organizar o Grupo Mulheres do Brasil, organizar uma cruzada nível nacional para dar suporte às prefeituras que iam receber vacina, mas não tinham nem condição de acondicionar a vacina. Ligar o telefone e ligar para os clientes, que ela fez isso aí também, né, meu? Exato. Exato. Assim. Então, é uma mulher bem-sucedida que multiplicou o patrimônio da família, que soube a hora de se afastar do conselho, que formou líderes dentro da própria família, e para mim isso, se você forma líderes dentro da sua própria família, você já venceu, e que ainda assim tem uma atuação profunda na comunidade. Isso para mim é muito importante. E, por fim, outra mulher que eu admiro muito, bastante, é a Michelle Obama. Eu acho que... E aí eu não consigo descolar a Michelle de Barack. Para mim eles são um exemplo de casal, principalmente nisso, né? Ele quis ser presidente 2 vezes, ela pausou a carreira dela, porque ele foi estagiário dela, né, no escritório de advocacia. Então, ele começou a carreira, ela já estava na frente dele, ela abraçou o sonho dele de entrar para a política, ele quis ser presidente 2 vezes, ela apoiou, deu suporte, foi uma primeira-dama atuante. Ela não apenas falou, tá, ok, eu vou te seguir. Ela, mais que isso, ela foi uma primeira-dama atuante, e quando... Então, ele se aposentou, saiu da vida pública, criou a fundação deles. Ela foi, então, fazer a carreira dela, escreveu 2 livros, seguiu em turnê pelo mundo todo. E eu acho que é uma mulher que enfrentou muitos obstáculos e mostrou que dá para você ser protagonista mesmo estando numa relação com alguém que brilha muito. Então, é um exemplo para mim. Maravilha. Pri, deixa teus contatos, vende teu peixe aí, porque aqui no podcast essa é uma das nossas missões, né? Trazer mentalidade, trazer empreendedorismo, trazer informação, mas também esse momento onde você compartilha. Então, quero que você deixe suas redes sociais, o que você oferece, qual o seu serviço. Então, aproveite esse momento aí para você vender o seu peixe literalmente aqui no podcast. Oh, maravilha, Álvaro. Obrigada pela oportunidade. Eu acredito que toda mulher tem uma mensagem que merece ganhar o mundo e ela merece ganhar por isso. E é por isso que eu tenho mentorias, produtos, cursos online para mulheres que desejam ser palestrantes, treinadoras, ou que, como executivas, precisam assumir esse lugar de representar a empresa nos eventos do setor. Então, vou deixar meu Instagram, Priscila, com 2 L's, _D, _Sá, Priscila de Sá, e a gente continua essa conversa. Eu vou adorar receber as amigas seguidoras do podcast. Maravilha! Pri, quero te agradecer de coração. Obrigado por você ter reservado. Eu sempre digo que uma das coisas mais importantes que a gente pode dar para alguém é o nosso tempo. Então, obrigado por você ter compartilhado seu tempo, ter estado aqui no podcast dos Campeões, compartilhando a tua vida, a tua trajetória, para que mais pessoas que nos assistem cresçam também nessa... Porque essa é a nossa missão aqui com o podcast, poder botar você e a sua empresa no topo do top. Obrigado, Pri, de coração. Eu que agradeço. Tamo junto. Campeão, olha, hoje foi sensacional. Deixa aqui teu comentário de como foi para você esse podcast. Quero te agradecer por você ter ficado até aqui, esse final com a gente. De coração, assim, você ter reservado seu tempo, separado um papel e caneta para você anotar. Tenha certeza que isso é um podcast que dá você ver 2, 3, 4 vezes. Uma coisa muito importante, compartilha. Aprenda a compartilhar. Pessoas que têm sucesso são pessoas que compartilham, pessoas que ajudam e que instruem
outras pessoas também. Quero agradecer a SSCA, Consultoria Contábil, e também a Nuveira, Gestão e Automação, mas principalmente você que assistiu todo esse podcast. Então, se inscreve no canal, compartilha, porque a nossa missão é uma só, colocar você e a sua empresa no topo do pódio. Então, vai para cima, campeão!